Porque tudo isso é busca. Ninguém recebe a santidade como se fosse um brinde. E a santidade é a nossa semelhança com Cristo, que vai sendo adquirida pela fé, à medida que nós caminhamos na obediência da palavra e vamos aos poucos absorvendo as virtudes de caráter de Cristo em nosso próprio caráter, a fim de que sejamos revestidos do eterno, visto que o mundo nos reveste do que é terreno, mortal. Aliás, Paulo aqui usa uma expressão que os irmãos vejam bem. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Os irmãos percebam que as palavras de Paulo aqui parecem rasas, mas elas são muito profundas. Se já ressuscitastes com Cristo, porque ele tem um público. Essa exortação é direcionada a um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que já ressuscitaram. Agora vejam, eu só posso ressuscitar se eu tiver morrido. Porque ninguém ressuscita quem está vivo. Mas vem uma segunda conclusão. Para eu ter morrido, antes de eu morrer, eu precisava estar vivo também. Não é razoável isso, irmãos? Aqui fala que alguém morreu porque ele estava vivo. E depois foi ressuscitado. Essa é a mensagem que está aqui. Claro que não é no aspecto biológico, não é no aspecto físico que Paulo está falando. A tratativa dele caminha pelo mundo espiritual. Quando será que nós estivemos vivos? Quando será que nós morremos? Quando será que nós nascemos outra vez? Talvez até quando eu tenha nascido outra vez, não seja tão difícil de responder. Mas quando é que eu estava vivo e morri? Se nós nascemos na condição de pecado, o mundo inteiro está coberto de pecado. Não há nada aqui que não seja pecaminoso. Aí, irmãos, nós temos que retornar e pensar um pouco na palavra de Deus. Uma ocasião, nosso Senhor Jesus estava com seus discípulos e eles começaram a discutir entre eles quem seria o maior deles. O Senhor pegou um menino e falou assim: olha, quem não se fizer como um menino, como esse, não vai ver meu rosto. Ele está falando da glória, não vai ver meu reino lá em cima. Vocês precisam aprender a ser como um menino. O menino não tem essas grandezas com ele. Depois, em outra ocasião, eles queriam que as crianças fossem levadas a Jesus. E os discípulos estorvaram ele de fazer isso. Eles deixam as crianças vir até mim. Porque das tais é o reino dos céus. E sabe o que ele fala dos meninos? Olha que interessante. Os seus anjos, os anjos desses meninos, continuamente assistem à face de meu Pai. Ele estava dizendo o seguinte: esses meninos, os anjos de Deus andam com eles e continuamente sobem e descem. É texto bíblico, isso que não tem como contradizer isso. É texto, é doutrina bíblica. Então, de alguma maneira, eu nasci com o vírus do pecado, a semente maligna veio comigo. Mas quando eu era criança, essa semente não tinha eclodido, não tinha nascido, as raízes amargas dela não havia cravado o seu fel em meu coração, nem os seus tentáculos nos meus lábios, nem nos meus olhos, nem na minha mente, tampouco nas minhas ações. Eu não estava envenenado pelo pecado, ainda que ele estivesse comigo ali como uma semente má.
mas ela não havia ainda sido manifesta. Estava encapsulada. Aonde? Num lugar maravilhoso chamado inocência. Se vocês olharem uma criança pequena, um bebê, se vocês quiserem falar que um bebê merece o inferno, nós temos que repensar em toda a história da Bíblia. Mas o pecado nasceu com ele, nasceu, mas ainda não se manifestou. Ninguém pode ser condenado por presunção de crime. Na lei, não é verdade? Há um dispositivo que protege. Ninguém pode ser. Você foi preso porque você pode ser que você ia matar alguém. Não pode, irmãos. A criança tem nela a semente do mal, mas a semente do mal ainda não havia eclodido. Enquanto nós somos criança, aqui a Bíblia fala que os anjos de Deus acompanham as crianças. Que nós temos que ser como criança. Quem não se fizer como um menino, como esse, não vai ver a minha face. Mas que é isso? Paulo fala, sede criança na malícia e adulto no entendimento. Porque se nós entendemos isso, nós vamos entender muitas coisas, irmãos. Paulo é apóstolo do gentio. O discurso espiritual dele se destina àquele que não é judeu. Aos mortos, por definição, são todos, mas notadamente os gentios. Olha, se já ressuscitaste porque você nasceu inocente, mas você perdeu a inocência. O pecado se aflorou, manifestou-se nos seus lábios, nos seus olhos, nas suas obras, nos seus pensamentos. Ou será que tem alguém em sã consciência que tem a petulância de falar, eu nunca pratiquei pecado? Mas que se tu disseres que não peca, tu mentes. E a verdade de Deus não está em você. Todo ser humano peca. Agora, quando ele se torna cristão, o padrão de pecado vai sendo anulado cada vez para baixo, para baixo. É tanto que está escrito, há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Então, o padrão do pecado vai abaixando, diminuindo, até que nós possamos, então, viver uma vida de santidade. Vamos errar sempre, mas o padrão de santidade vai sendo aumentado e o nível de carnalidade diminuído. O ser humano está vivo, biologicamente está ativo, mas ele está morto. E que morte é essa? É que a centelha divina não pulsa mais nele. A vida de Cristo não está nele. A luz do homem é Cristo. O homem sem Cristo está na escuridão plena. Ele não tem luz em nada que ele faz. Por mais sábio que ele seja, ele é um homem perdido, uma mulher perdida. Não há a mínima chance de alguém conhecer a luz eterna se não for Cristo, porque ele é a própria expressão da luz. E eis que onde havia trevas, resplandeceu a luz. João anunciava, no vale da sombra da morte, exatamente aqui onde nós estamos. Vê tudo isso aí, as estruturas dos prédios, viadutos, os grandes shoppings, as grandes construções, aeronaves, as tecnologias que hoje estão disponíveis. O brilho do conhecimento humano hoje cega a compreensão do ser humano. O brilho da ciência. Nós vivemos a falsa sensação de que nós estamos num mundo totalmente controlado e o mundo não está controlando nada. Aqui está tudo muito mal. As coisas vão de mal a pior. Mas só que nós estamos anestesiados pelo dia a dia que nós temos. Se nós estivéssemos na mão com a papeleta, assim, menos um dia, seu dia de ir embora daqui a 3 anos. Pronto, acabava a nossa alegria. Se nós estivéssemos com a ampulheta da vida virada para o nosso lado, muitos saíram daqui aterrorizados para casa. Meu Deus, 3 anos! 10 é pouco demais, não dá para fazer tudo que eu planejo.
Uma vez eu estive no leito da morte de um empresário amigo meu, lá em Minas. Ele estava com câncer terminal. Eu tenho planos, eu tenho muitos planos. Eu pensava comigo, os seus planos acabaram. Você não percebe isso? Eu fui falar de Jesus com ele. Ele procura apoio em Jesus Cristo. Mas e os meus projetos e meus planos? Apenas fantasias que passam. Tudo aqui não passa de uma grande ilusão. Nós temos a ilusão de que nós somos e nós apenas estamos. Nós não somos, nós estamos aqui. Você não é nada, eu não sou nada. Nós passamos por aqui num rápido e breve cortejo chamado vida. E tudo isso parece para nós tão importante. O homem se acha tão importante nas passarelas, nos clubes, nos grandes congressos, nas baladas. Parece que a morte ficou escondida. Parece que nós aprisionamos a morte e ela está solta. Parece que nós conquistamos a longevidade, por mais que a gente viva. É só uma fração de tempo. O que são 100 anos? Diante da vida de uma estrela. Nem vou falar da eternidade. Se já ressuscitaste, você era morto, morta. A vida de Cristo não pulsava no seu peito, você não sabia o que era eternidade. Você não tinha noção de salvação, porque você era perdido. Mas agora aconteceu algo sobrenatural. A palavra de Deus penetrando nos seus ouvidos matou a semente maldita. E fez nascer uma outra semente. A semente da palavra vai brotando em nós, ao ponto de que acontece esse milagre. O ser humano que estava morto revive. E já não vive mais como vivia antes. Vocês podem ver que parece uma contradição, porque já estáis mortos. Ele falou, chamou de ressuscitado e falou, vocês estão mortos. Parece que Paulo perdeu o norte, mas o norte estava bem firme na razão do seu conhecimento. Vocês morreram pelo pecado, ressuscitaram pela fé, e agora vocês matam a natureza humana pela fé. O que estava morto, viveu. O que estava vivo, morreu. Esse é o paradoxo do crente. Ele está morto para o mundo e vivo para Deus. O mundo está morto para Deus e vivo para si mesmo. O que adianta um homem conquistar o mundo inteiro se ele perder sua alma? E o problema é que as pessoas não percebem o quão grave é o pecado. Quão grave é ficar longe de Deus. Que horror é ficar na escuridão. O ser humano não tem capacidade de enxergar em si mesmo o pecado, o que ele faz consigo. Porque esses olhos não são naturais. Quando a pessoa pede a comunhão com Cristo, ele mesmo sendo crente, ele pede essa compreensão. Olha o que Jesus escreveu para numa das cartas da Ásia. Falou para um presbítero que estava lá. Você tem nome que está vivo, mas você está morto. Compra para ti ouro provado no fogo. Pinga colírio nos teus olhos para que vejam. E vista vestido para esconder a tua nudez. Que nudez é essa? A nudez porque ele perdeu a simplicidade. No caso, a santidade. Nós perdemos a inocência, ficamos nus. Nos vestimos da santidade. Se perdemos a santidade, ficamos nus outra vez. Qual foi o primeiro sintoma de Adão quando Deus chegou no Éden? Deus chegou no Éden, claro que Deus sabia de tudo. Deus chegou no Éden. Adão não fala que ele frequentava a alfaiataria. Ele estava vestido de alguma glória que não sabemos o que seja. Adão! Cadê Adão escondido? Adão! Onde você está, Adão? Eu estou escondido. Por quê? Porque eu estou nu. Perdeu a inocência do Éden, ficou nu. Oh, irmãos, que Deus nos faça, cada um de nós, vestidos da santificação. O pecado mata. O pecado deforma. Ou porventura não está escrito, a alma que pecar, essa morrerá.
Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Porque aqui embaixo tem muita coisa para distrair a gente. O ser humano vive aqui 100 anos distraído. É possível, é possível. 100 anos correndo atrás do vento. Se ocupa de tudo e o senso da vida, o norte da existência não percebe. Olha, irmãos, uma das propostas que o inimigo fez para Jesus foi essa. E preste atenção nisso aqui. Mostrou-lhe o mundo e a sua glória. Vocês conseguem entender o que ele mostrou para Jesus? Mostrou-lhe o mundo e a sua glória. Tudo que um ser humano possa pensar que traz prazer, alegria, diversão, bálsamo, ele viu no relance. Tudo isso é meu, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Eu não quero muito de você, só isso. Ajoelhe e me adora, eu passo todo o controle para sua mão. Se ele ajoelhasse, nós estávamos enterrados no inferno. Glórias a Jesus, porque ele é bendito vencedor. Na condição de um homem como nós, ele venceu todo o poder do mal, revestido com todas as suas forças caídas. Deus, na carne de um ser humano, venceu por você e por mim. Não pode ser desprezado esse mestre. Não tem como você deixar de confessar Jesus. Você tem que falar: Jesus é o meu pastor. Eu não vivo sem Jesus. Fala de Jesus de manhã, de tarde, de noite. Fala Jesus de manhã, de tarde, de noite. Fala: Jesus, eu sou teu, eu sou tua. Não largue da minha mão, Jesus. Não posso perder essa amizade, esse sangue na cruz que agora ainda limpa a minha veste espiritual. Eu não estou nu, eu não estou nu. Ó bendito Jesus, ó sangue precioso, ó morte tão cruel que trouxe tanto benefício para nós. Temos que falar desse nome até morrer. Até a partir daqui nós temos que falar: Jesus, Jesus Cristo, meu Salvador bendito, Príncipe da paz. Será que você não anda esquecendo desse nome? Será que porventura você não tem se vislumbrado aí, deslumbrado com algum relance desse mundo? Porque a proposta que ele fez para Jesus foi de entregar o mundo inteiro, todos os reinos de todos os tempos. Mas para nós, a proposta é mais tímida, mas é igualmente perigosa. Ele dá um pequeno vislumbre do mundo. Olha, se você está tendo um vislumbre do mundo, saiba que ele já fez isso com teu mestre recusou. Hoje é dia de você recusar também. Recusa a proposta do teu adversário. Em nome do Senhor Jesus, fala: não, para trás de mim, Satanás. Tem alguém escutando essa palavra que o encantador está atrás de você, te mostrou isso, te mostrou aquilo. Você, a força vai chegando ao final. Recebe força hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. A força de Jesus te toma hoje na pregação dessa palavra. Aonde você estiver, essa força vai tomar você e vai derrubar a força que te aflige. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Vai derrubar a força que te aflige. Essa força te acompanhou até essa pregação. Hoje ela cai por terra. Glórias a Jesus. Você já ressuscitou. Não pode olhar para o brilho do mundo. O mundo tem muita opção. Tem coisas que ninguém mais sabe, é só você. E o teu bendito Salvador e teu maldito acusador. Porque não tem nenhum pecado que seja feito de forma solitária. Sabia isso? Todo pecado tem um sócio. E ele já tentou sociedade com Jesus e deu errado. E conosco vai dar errado também. Ninguém peca isolado. Ninguém pratica a santidade isolado. Se a santidade for praticada, pode saber, Jesus é coparticipante da sua obra. Que coisa maravilhosa é nós podemos perceber isso, né, irmãos? Eu fui ressuscitado e morri.
É coisa linda. Um dia eu vivi e morri. Porque quando eu perdi minha inocência, eu tropecei no pecado. Depois, Jesus Cristo me achou. E eu ouvi a palavra dele e aceitei. E eu revivi. E como eu revivi, eu crucifiquei minha natureza humana na mesma cruz de Jesus. Essa é a proposta do apóstolo Paulo nessa carta. Exortando-nos à santidade, a uma vida fraterna de irmãos. Já pensou? Paulo fala, não sei se é ele, está escrito numa das cartas, se vos mordeis uns aos outros, cuidais que não os devoreis também. Né? O homem de Deus, a mulher de Deus, até suas brincadeiras têm que passar no filtro da nossa consciência. Sabe como? Até a nossa piada, ela tem que morder igual um bebê. Você já viu o bebê mordendo? Ele põe a boquinha dele, não tem dente, não machuca. Piada de crente tem que ser igual um bebê mordendo. Não pode ser como um tigre rasgando. Guarda essa palavra, hein? Você quando for contar piada, põe a mão na tua boca e lembra essa boca que fala com Deus. Eu tenho que orar de noite. O que eu vou falar com Deus depois de eu sujar minha boca? Limpas as mãos, coração puro. Glórias ao nome do... Hoje você vai dar uma calibrada na sua natureza espiritual por essa palavra aqui. Você vai ter uma calibrada hoje aqui. Você vai aferir sua consciência hoje aqui, ó. Você já ressuscitou. Quantas coisas que o ser humano agora já incorporou em si mesmo. Já são coisas que estão no ser humano. Antes estava só no inimigo. Agora estão no ser humano, são incorporadas. Eu já até escutei uma frase que para mim me soa tão estranho. Mas e a mentira profissional? Mentira profissional. Eles maquiam, põem um verniz num pecado para ele parecer menos problemático. Não tem mentira profissional. Mentira é mentira, porque aliás o pai dela é Satanás. Não tem mentira profissional. Crente não pode mentir em lugar nenhum, área nenhuma. Mas nós vamos sendo atraídos cada vez mais. Hoje é o culto aos prazeres. Hoje se investe fábula nas indústrias de cosméticos, cirurgias estéticas totalmente desnecessárias. Mas é preciso ficar bonito. E o grande problema é que, na maioria das vezes, não é ficar bonita para o seu marido e para a sua esposa. É para um terceiro. É para uma terceira. Sabe o que é isso? As pessoas estão mortas. O crente não pode morrer depois que viveu mais. Se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são do alto. Busca as coisas que são do alto. O sexo depravado, fora do casamento, as orgias, as bebedices. Sabe por quê? É um poço sem fundo. É como beber água do mar. Você pode beber à vontade, você vai morrer com sede. Porque quanto mais bebe, mais sede dá. Assim são os prazeres do mundo. Não basta. O drogado, quando inicia a carreira do drogado, é uma beleza para ele, é tudo uma fantasia. Eu era moço, eu me lembro que alguns companheiros meus entraram por este mundo. Eles achavam tudo divertido, chamavam a gente de uns nomes lá. Mas, depois, o preço, a cobrança do prazer, ela vem a prestações cada vez mais pesadas. Uma dose só não basta. Tem que dobrar a dose. Depois de um certo tempo, a dose dupla já não basta. Vários artistas, para não citar exemplo, vários artistas morreram de overdose, no pleno vigor da idade, porque o prazer que ele encontrou foi exatamente um tributo ao próprio inimigo. A busca de prazeres. Não contenta com a esposa que tem, não contenta com o marido que tem. Buscai as coisas que são do alto. Eu conheci um moço que ele fez formar a esposa dele trabalhando pesado. E era um moço lindo, bonito mesmo, moço alto, bonito. Um moço bonito, não tinha por que aquela mulher desprezar ele. Bonito e simpático e cheio dos dons de Deus.
Quando ele conseguiu formá-la, que ela ficou doutora, ela trocou ele porque ele era só um mecânicozinho. Deus levou ele embora, guardou ele no reino para ele não tropeçar. Eu tenho dó de quem ficou, porque é um preço a ser pago naquele dia. Vamos ver, irmãos, como que estamos diante do Todo-Poderoso. Me para nesse verso aqui, ó. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Dá para nós hoje pôr em nosso coração essa proposta? Eu vou pensar nas coisas que são de cima. Mortificai vossos membros. O que é mortificar? Trazer morte para ele. Mortifica vossos membros, sujeita vossos membros à servidão. É isso que está propondo aqui, ó. E olha que interessante, porque nós esquecemos disso no dia a dia. Ó, a prostituição, a impureza. Às vezes a pessoa não está prostituindo, mas está sendo impuro, pelas palavras, pelo que assiste, pelo que lê, pelo que fala, pelo que ouve. É impureza. O apetite desordenado. Até nisso nós temos que ter freio. Até para alimentar-nos, nós temos que alimentar com medida. Ó, a vil concupiscência é a concupiscência reprovada pela palavra de Deus. A avareza, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês percebem aqui que as pessoas que praticam isso, a palavra chama filhos da desobediência e não chama filho de Deus. Em outro texto fala que são filhos da ira. Mas nós somos filhos de Deus. Filho de Deus matou essa natureza e fez viver aquela natureza que dá glória quando o senhor pega pela orelha e puxa, ele não fica bravo, né? Se eu dar uma repreendida em nós, glória a Deus, pode falar porque eu estou pronto para ouvir. Essa é a natureza ressuscitada. A natureza morta não gosta de ouvir reconselho, repreensão. Ele não gosta porque o brilho do mundo cegou sua compreensão. Aquela tentativa com mais outras tantas que ele fez. E ele sabia quem era Cristo, ora, claro que ele sabia. Mas algumas vezes ele falou assim, se tu és o Filho de Deus, estrategista, né? Se tu és o Filho de Deus. Os demônios de baixa ordem nem perdia tempo de ficar tentando argumentar intelectualmente com Jesus. Já falava logo. Eu sei quem tu és o santo de Deus. E cala tua boca, falava. Tu és o santo de Deus. Fala, pode parar de falar. Que temos nós contigo, Jesus? Comigo vocês não têm nada, pode ir embora. Mas o estrategista não, vai lá com calma, oferece isso, oferece aquilo. Por isso, irmãos, nós temos que estar em comunhão na nossa vida. Aquilo que vem a nós, aquilo que falam de nós. Porque nós podemos sofrer toda sorte de ataque. Mas temos que permanecer blindado. É impossível o inimigo pegar um bebê e fazer ele virar um pecador. Ele não tem competência para isso. Sabe por quê? A criança está blindada numa esfera de proteção chamada inocência. O crente santificado ele está blindado numa esfera chamada santidade. É proteção. Quanto mais santo o crente, menos acesso tem o inimigo nele. Por que o inimigo não pegava Paulo? Não pegava Pedro? Pegava as pessoas para fazer ele sofrer. Mas por que não pegava ele mesmo? Por que não ia diretamente até ele e matava ele logo? Estava blindado com a santificação. Tentavam matá-lo, mas sempre por intermédio de terceiros, porque não dá para chegar até ele. Aonde ele tentava chegar, nem próximo dele não chegava, diz que até o lenço deles não sabe disso aí. Mas é a blindagem que nós temos que ter. Nós somos ressuscitados, temos que andar como ressuscitados. Olha aqui, irmãos. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que essa imagem que nós tivemos um dia, falando agora do primeiro homem, ela é nos trazida como revestimento pela doutrina de Cristo. Porque o mundo te reveste do próprio maligno. A pessoa passa a vida inteira aqui sem conhecer a Cristo, morre como um ser, perdoa falar, contaminado. Morre como uma pessoa que não pode morrer. Morre sem poder. Aqui,
ele fala nisso aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Recomendação, santos e amados, de entranhas de misericórdia, entranhas de misericórdia. A misericórdia que está dentro do coração, aquela que a mãe tem pela filha, o pai tem pelo filho. É disso que ele está falando, de benignidade, de sermos benignos, procurarmos coisas justas, humildade. Ele tem o contrário da humildade, ele é soberbo. Mansidão, homem e mulher de Deus tem que aprender o caminho da mansidão, longanimidade, tem um ânimo estendido, é calmo, é capaz de suportar contradições que a natureza humana por si mesma não suporta. Como Jó fez. Jó fez. Ele que me deu tudo, agora ele resolveu tomar tudo, mas ele mesmo que tinha dado. Bendito seja ele, porque tem poder de dar e tomar. É longanimidade. E sobre tudo isso, revestivos de caridade. A caridade, nós usamos essa palavra nessa tradução de João Ferreira de Almeida, que ela também é traduzida em outras versões como amor. Mas essa tradução caridade é muito boa, porque ela difere a palavra amor, desse amor carnal, que nem sequer amor isso é, da palavra do amor divino. Nós temos o amor fraterno, que já é uma coisa maravilhosa. Acima do amor fraterno, nós temos o amor chamado caridade, o amor divino. É isso aqui que ele está propondo, para nós nos revestirmos desse sentimento de amor. E você sabe isso, amor não se recebe como uma vestimenta. Santidade não se veste como um dom de manifestar em outras línguas. Isso aqui é uma construção. Nós podemos amar numa escala arbitrária, que eu vou falar aqui, de 1 a 100. Nós podemos amar 1, amar 2, nessa escala de 1 a 100. Eu posso amar 10, 30. Depende tão somente de mim, do tanto que eu quero amar. Eu posso amar tanto quanto eu queira, ou odiar tanto quanto eu queira. Eu posso parecer com o Senhor Jesus ou com o meu adversário, tanto quanto eu queira. Eu posso me revestir de Cristo ou me revestir do mundo. Mas como eu já sou ressuscitado, eu vou me revestir de Cristo. É isso que propõe a palavra. É o vínculo da perfeição. Se nós tivermos um amor chamado caridade, esse amor divino, fala que é o vínculo da perfeição. Quer dizer, a perfeição se prende a nós por um vínculo. Vamos falar assim, uma metáfora, né? É como se eu fosse amarrado na perfeição pela corda desse amor. Por isso que está escrito nos profetas: eu te prendi com laços de suavidade. É como se ele falasse: eu te amarrei com a corda do amor. Não foi da ira, foi do amor, nem do medo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Como que a palavra de Cristo pode habitar em mim, irmãos? Sabe quando a palavra de Cristo habita em mim? É quando ela vai florescendo em minhas obras a sua proposta. É quando eu passo a agir por intermédio da instrução que a palavra me passa. Isso exatamente, em outras palavras, é o que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Você precisa de nascer outra vez, porque do jeito que você está, você não vai ver minha face lá em cima. E nascer outra vez é isso, é ressuscitar. Nascer outra vez só posso nascer se eu tiver morrido. Ressuscitar. E isso, irmãos, é uma proposta muito bonita. Ser cristão é a coisa mais maravilhosa que podia te acontecer. Porque todas as conquistas humanas, elas são apenas fantasias. Todas as conquistas da humanidade são apenas ilusões. São persistentes, mas são ilusões. Não tem nada aqui que não seja passageiro. Tudo resume-se em fantasia. É tanto verdade que uma pessoa moribunda... Eu vi um vídeo, me mandaram essa semana, foi ontem, mandaram uma velhinha de 90 e tantos anos, não sei se 96, eu não lembro. O filho dela fez um vídeo. Perguntaram para ela: você lembra o nome de sua filha?
Não, seu filho não. Você lembra isso? Você lembra? Não lembro nada. Você sabe quem é Jesus? Sim, claro, Jesus é meu Salvador. Não lembrava de nada, mas o que ela precisava era nunca mais. Tem um ancião que ele está com um problema mental. Não atende mais velhinho. E ele está com uma demência. Uma ocasião fui visitá-lo. Fui até a casa dele. E na casa dele, eu escutei isso aqui que eu achei maravilhoso. Com um psiquiatra lá, falando, ele falou assim, você está vendo, ele está aí, não sabe de nada, não sabe quem é, não sabe nada. E você sabe, ele vai falar palavrão, vai falar de tudo. Nunca! Não sabia nada, mas nunca vou falar um palavrão, sou servo de Deus. E a filha falou assim, nunca falou um palavrão até hoje. Aqui dentro tem morador. Hoje você vai meditar nisso. Você já ressuscitou, mulher. Você já ressuscitou, homem. E se você está escutando essa palavra e não ressuscitou, hoje é um bom dia para você acreditar na palavra e receber Jesus Cristo dentro do seu coração pela fé. Creia em Jesus Cristo e você vai ser salvo desse mundo perdido de fantasia, de bailes, de shoppings e de bomba atômica, de ilha. Antigamente as pessoas tinham medo de tigre, de cobra. Hoje nós temos medo do homem. Um farol de noite aqui em São Paulo, nós estamos com medo. Se para uma moto, então, nós temos que acelerar o carro. Nós temos medo de homem. Os seres humanos, eles são terríveis, fazem coisa que animal não faz. Animal mata para comer, o homem mata para roubar. Isso aqui é uma selva. E os animais vivem dentro das pessoas. Mas esse aqui é um jardim. E o rei vive dentro dessas pessoas também. O rei vive dentro de você, da glória a Deus. Você foi chamado para uma nova vida. Não se deixe iludir com isso que está aí. Tudo não passa de uma grande fantasia. Deus seja louvado. Amém. Vem cá, irmão, aqui na frente.